Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estou aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer que o nosso Deus, Ele é fiel. Deus é lindo, Deus Ele é maravilhoso, Deus é misericordioso. Esse Deus que nós servimos. E antes de eu começar aqui falar um pouco do meu testemunho, que eu tenho passado esses dias, eu quero deixar uma meditação para vocês, amém? Para vocês saberem este grande Deus que nós servimos, esse Deus que restaura, esse Deus que ressuscita, esse Deus que nunca falha, esse Deus maravilhoso, que vai ficar aqui no Salmo 27, amém? Glória a Jesus, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida, a quem recearei? Glória a Jesus. Ele já está dizendo que o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. A quem temeremos? Vamos temer as aflições, as angústias, as enfermidades, as escassez, que realmente muitas vezes nós se colocamos diante de situações que nós não queríamos estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus amado. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar em uma situação, talvez de medo, dor, pavor. Quantos não estão aí dessa forma? Mas eu quero te dizer, neste momento, nesta hora, que você tem que lembrar de um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, que Ele já está dizendo que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação. A quem vamos temer? Eu tenho passado eu vou contar só de 2024, algo que me aconteceu em dezembro, dia 22, estava vindo para aqui, para o Piauí, e ali meia a escada, eu caí, e ali eu quebrei, dizendo o primeiro médico que tinha quebrado o meu dedão do pé. E ali você pode ver, eu tinha um compromisso na obra do Pai, e eu vim e fiz o meu compromisso, porque eu não fiz o compromisso com o homem, eu fiz com Deus. Lembre de uma coisa, quando você fizer um compromisso, quando você falar, alguém te chamar para ir para uma igreja, para ir pregar ou para ir ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, você não está fazendo compromisso com o homem, você está fazendo compromisso com Deus. E eu fiz o compromisso com Deus, e mesmo assim eu fui nas duas cidades, e fui porque eu tinha feito um compromisso com Deus. Amém? Glória a Jesus. Muitas dores, só Deus sabe o que eu passei. E ali eu senti mal. No que eu senti mal, eu tirei aquela tala que colocaram nos meus pés. Tá no YouTube aí, quem quiser ver as pregações, né? Tá aí daquela forma. Só que aí eu tirei. Quando eu tirei, os meus pés estavam todo preto. Amém? E daí então
eu corri a outro médico. E ali o outro médico já me deu outro diagnóstico, que ali tinha sido os tendões. E nisso, quando eu tirei aquele coisa do meu pé, eu senti algo que tinha uma ferida nos meus pés, devido à queda. E ali eu peguei nessa ferida, tá vendo? Bem inchado. Eu tenho umas fotos. Essa aqui já é foto da agora. Eu não sei se eu ainda tenho mais foto, quando ele estava todo roxo, os dedos, o pé todo, as pernas todas. E eu dizia que o problema era nessa ferida. Tá vendo, irmãos? Nessa ferida. Eu dizia para os médicos, dizia para minha filha, dizia para o meu esposo. E duvidaram. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Fui para um médico, fui para outro. E ali, naquele momento, o outro médico já me deu outro diagnóstico. Eu quero dizer, por que eu quero dizer? Eu não estou culpando os médicos. Eu estou falando porque quando Deus, Ele quer honrar, Ele confunde a medicina. Quando Ele quer fazer algo, eu não sei o que você está passando. Talvez você pode até ir no médico. Talvez você deve estar sentindo tudo isso. Mas aí você já parou para saber se é coisa do médico? Se é coisa de Deus? E eu sempre dizia que não era e que o meu Deus iria confundir a medicina. Eu mesmo disse para o próprio médico que eu servia um Deus que confundia a medicina. Como eu tenho testemunhos, como o médico, como Deus, ele confundiu a medicina. Quando me disseram que eu não andava, quando disseram 2 vezes que eu estava morta, eu tenho muito testemunho sobre isso. E eu quero dizer para os irmãos, nem tudo que o homem diz, que quem dá a última palavra é o Senhor. É por isso que eu escolhi esse versículo, para você saber que o nosso Deus é a nossa luz e a nossa salvação. O nosso Deus, Ele é que é a força da nossa vida. Porque se eu não tivesse esse Deus, eu não teria essa luz. Se eu não tivesse esse Deus, eu não teria essa salvação. Se eu não tivesse esse Deus, eu não teria essa vida, essa força. Porque a força já diz que vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E ali eu voltei para Barreiras, tornei voltar de novo para o Pio com o mesmo problema. E continuei em 2 campanhas, a campanha da família e a campanha aí, a renovação do Espírito Santo. E eu com os pés muito inchados, e eu continuei com muita dor. E ali nessa última campanha do avivamento, quando a gente estava, acho que era, se não me engano, era o 3º dia da campanha, glória ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava buscando uma outras fotos, mas eu não estou achando. Acho que está nesse celular que eu estou gravando. E aí nessa campanha, eu tive uma revelação. Porque Deus, Ele é assim. Quando Ele quer agir, Ele age de uma forma extraordinária, de uma forma especial. E ali, irmãos, naquele instante, terminei a oração no horário 9. E eu dormi. Ali, quando eu dormi, eu tive um sonho.
E esse sonho, ele relatava sobre aqui, onde era, eu dizia que tinha coisa estranha, porque eu sentia, sabe quando você entra um espinho no teu pé, que você passa, você sente algo? Então, desde quando eu caí, eu senti aquele algo. E eu, direto, mexendo. Só que a escada que eu caí não é de madeira. A escada que eu caí também não quebrou nada. Mas tinha esse algo. E eu dizia para os médicos, ele dizia que era coisa da minha cabeça. Que não tinha nada ali. Era simplesmente uma ferida. O quebrado estava no dedão. E eu fui no outro médico, ele disse, não tem nada quebrado, é os tendões. E o pé inchando. O pé inchando. É por isso que eu estou dizendo, o nosso Deus é Ele que confunde a medicina. Eu estou falando desse Deus, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer, nesta hora, não sei qual horário que você vai ouvir. Creia somente em Deus. Tem coisas que é Deus que vai fazer. Tem coisas que é o homem que vai fazer, porque Deus ele já deu a sabedoria para o homem. Mas quando ele quer dar a glória dele, ele não dá glória para o homem. Eu sou prova viva. Eu tenho outro testemunho aí, que Deus confundiu a medicina. Essa já é a quinta coisas que acontecem na minha vida, que Deus ele confunde a medicina. Enquanto o homem está dizendo algo, Deus ele está dizendo, vem cá, vai ser assim. Prova viva, eu estou falando do meu testemunho, eu não estou falando do testemunho de fulano, estou falando do meu testemunho. Amém? Glória a Jesus. Então assim, eu quero dizer para os irmãos, que nunca deixa, às vezes você tem a sua fé, tem a sua crença, deixa ela fluir. Usa a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes o homem está te desenganando, muitas vezes o homem está dizendo que você não tem mais jeito, muitas vezes talvez no seu lado financeiro, no teu lado conjugal. Mas bote a tua fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele que é a nossa luz e a nossa salvação. Aleluia. A quem temerei? Vamos temer o homem? Não. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus misericordioso. E ali eu tive o sonho. E eu ia para o fisioterapia. Ele já vai ter que ir. Antes disso, aliás, eu tenho que voltar. Eu fui no outro médico. Cheguei, contei a história. E ele disse, olha, Angela, vou ter que fazer um novo exame. Só que quando ele fez o novo exame, irmãos, eu não tenho como, eu vi aqui, não tem como mostrar para vocês. Porque a imagem não tem como mostrar. Porque eu botei aqui, eu não sei se é a luz que impede. Mas o quebrado não estava no dedão. Não eram os tendões. O quebrado estava naquela ferida que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então quebrou esses dedos, foi esses dedos pequeno, não foi o dedão. Foi esses dedos que a gente tem no pé e quebrou lá no meio onde estava aquela ferida. Então de tanto eu empurrar aquela coisa que eu sentia que era o osso, eu dizia que era um osso, e ele dizendo que não, de tanto eu empurrar, ela colou, tá aqui no exame, pena que não dá para vocês ver direito, mas eu postei lá no grupo deu para ver a imagem. Então ele quebrou essa parte, quebrou, e devido o tempo, não dá para mais fazer o necessário no pé. Ele até disse uma frase para mim. Você tem muita fé. Porque eu já passei num processo e ele mesmo ele tinha me desenganado. Num processo que eu passei, que tem um testemunho aí que eu fiquei sem andar.
E ele disse, mas como tu tem muita fé, os ossos emendaram. E os ossos emendaram por quê, irmão? Porque eu tive o sonho. Antes de ir nele, eu tive o sonho e eu falei que só ia contar o testemunho no grupo depois desse exame. Quando eu peguei esse exame, que ele me disse, dona Jandira, o que está quebrado é exatamente nessa ferida. E o sonho que eu tive para poder chegar aí ao médico, eu sonhei, eu pegando, tirando da ferida um pedacinho de osso. E disse que eu chegava pro médico e botava na mão dele, ó. Eu ouvia que Deus me mostrou. Pegue e bote na mão do médico o pedaço de osso. E diz da onde você tirou. E fala para ele que a partir de hoje você vai ser curada. Irmão, foi muito forte, muita coisa assim, muito assim, real. E eu cheguei, depois que o médico chegou, eu não contei o sonho pro médico, na hora que ele chegou, tirou a radiografia, que ele disse que estava quebrado naquele local, eu me alegrei. Porque essa ferida, ela não fechava, ela já tinha mais de, o quê? Ia fazer 60 dias, praticamente, 60 dias. E ali, ele admirou, ele disse como quebrou, irmão, quebrou, como aquilo emendou. Sem o processo do médico. Eu falei, ele perguntou o que eu estava fazendo em casa e eu falei. Aí, passei no grupo, dei o meu testemunho. Antes disso, eu tinha falado com outras pessoas para não ficar só nas minhas palavras, antes até de fazer o exame. E quando eu fiz o exame, passei no grupo. E Deus falava, a partir de hoje esse buraco vai fechar. O que não estava fechando era esse osso. Deus é lindo. Eu estou te falando que esse Deus, ele é fiel. Você tem, aleluia, que usar a sua fé. Você tem que ter convicção do Deus que nós servimos. Que nós pregamos esse Deus que cura. Esse Deus que liberta. Então, irmão, quando nós oramos para um lado, orando para o outro, eu estava vendo sem saída. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eu tomei muitos e muitos medicamentos e não sarava essa ferida. E eu sempre dizia, tem algo errado aqui. E eu orava, eu ungia, até quando Deus me deu esse sonho. E ele disse, a partir de hoje, esse buraco vai sarar. É porque eu tirei a foto e deixei, foi nesse celular que eu ia mostrar para vocês. Passei no grupo, contei o testemunho, com 3 dias, aquele buraco fechou. Tá aqui com o meu pé, o buraco fechou. Só que tem um processo agora. Como ele foi quebrado, o médico disse agora ele vai ter uma recuperação mais demorada, porque ele foi quebrado e ele foi inteiro, foi colar por ele mesmo, não pela mão do homem, pela mão de Deus. Ele deu 4 meses para mim andar ao normal. E eu não dou esses 4 meses, irmão, porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Eu sei que se Deus quiser, agora, hoje, amanhã, se Ele quiser, esse mesmo Deus, daqui a pouco eu estou dirigindo, estou fazendo a obra do Senhor, e o inimigo ele não vai me impedir, porque eu fechei um compromisso de janeiro, fevereiro, por causa desse pé, por causa desse acidente, e eu creio no Deus que eu sirvo. Eu quero dizer para vocês, vocês têm que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque uma coisa que eu peço todo dia, Deus, não me deixe perder a fé. Irmão, fé. A palavra vai dizer, no livro, a livra vai dizer, né? Que fé é o fim do firmamento, daquelas coisas que você não vê,
mas sim das coisas que você espera. Essa fé que nós temos que ter. Tem pessoas que só têm fé quando chega nas tuas mãos, quando as coisas é acontecido. Mas eu sempre digo, a fé, glória a Jesus. Eu digo, a fé ainda vai ser, eu digo assim, eu agradeço a Deus. Jesus, obrigada pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer. É essa fé. Agradecer a Deus porque Ele ainda vai fazer. E eu creio no meu Deus que eu não vou passar esses 4 meses sem poder fazer a obra do Senhor, sem poder pegar meu carro, dirigir e deslocar para os lugares que o Senhor disse que iria me levar. Eu quero dizer para vocês, ora, eu peço oração por mim. Eu sou carente das suas orações. E eu que estou passando aqui para dizer para vocês, aumenta a tua fé. A fé, ela move montanha. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes as pessoas falam, ora, coloca na mão do Senhor Jesus Cristo e depois você tira. Então você não está tendo fé. Então você não está confiando no Senhor Jesus Cristo. Porque sem fé já está dizendo que é impossível agradar a Jesus Cristo. No Salmo 37, ele vai dizer o quê? Deleita-te no Senhor. Né? Deleita-te no Senhor. Confia nele. Confia. Bote a tua confiança em quem? Nele. Quando ele está dizendo deleita, ele está dizendo descansa em mim. Se você colocou algo nas minhas mãos, então deleita, descansa, que ele vai cumprir, que ele vai fazer o que deseja o teu coração. O nosso Deus, ele é que guia os nossos passos. E muitas vezes as pessoas pegam esses salmos e colocam o seu problema na mão do Senhor, porque às vezes porque está tardando, porque talvez tenha 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tira da mão do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra também está dizendo, no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Você vê que Deus também está dizendo, porque irmão, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E eu estou profetizando na minha vida. Não vou ficar 4 anos ou 4 meses parada, estacionada, porque Deus, Ele conhece o meu coração. Deus, Ele sabe o desejo do meu coração para estar aí ganhando almas para Jesus. Mas se Ele fizer, Ele vai ser Deus. E se Ele também não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Eu estou falando do processo que eu passei. Estou profetizando do que eu vou passar. Do que Deus Ele vai fazer. Ele vai tocar nos meus pés. Eu vou andar. E é mentira do Satanás que eu vou ficar 4 meses estacionada, que eu não vou ficar 4 meses. Eu estou profetizando a minha vida, estou profetizando a tua vida. Eu não sei qual a área que você está estacionada. Eu não sei qual o problema que está te deixando estacionado. Mas hoje, neste momento, nesta hora, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, bote tua fé em ação. Bote a tua fé em ação. Aleluia. Glória a Jesus. Deleita no Senhor. O que tu coloca na mão do Senhor. O Salmo ali 40 vai dizendo, aleluia, glória, esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o teu clamor. Então, quando Ele está mandando esperar, vamos esperar no Senhor Jesus Cristo. Eu passei esse tempo todo, passei Natal, passei Réveillon, passei até agora, e estou aqui. Mas, irmãos, eu não sou santa, eu não sou isso, não. Mas eu nunca reclamei, eu nunca murmurei. E é por isso que o meu Deus, que é esse Deus que nós servimos, Ele honrou, Ele me deu o insônio. E Ele me deu insônio.
E ele disse: quando você falar com o médico, esta ferida vai fechar. Porque o que estava impedindo essa ferida fechar era isso. E ele que tirou. E ele que tocou. E ele que foi que deu a diagnóstico foi Jesus. Eu fui no médico simplesmente para me tirar a prova. Porque eu falei logo para uns irmãos aonde Deus disse que estaria quebrado. E como ia sarar. E 3 dias, simplesmente 3 dias, ela fechou. Ela fechou. Eu tornei postar lá no grupo agora a ferida fechada, igual o sonho que ele me disse. Quando tu passar pelo médico, a ferida vai ser fechada. Porque o que? O Senhor, ele está dando a glória para quem? Para ele. E jamais eu iria deixar isso sem passar para os irmãos, para poder aumentar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que eu digo para vocês todos os dias, quando vocês me veem eu trazendo a palavra, eu ali ao vivo e dizendo: o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus ele é fiel, o meu Deus é misericordioso, o meu Deus ele é lindo, ele é cheiroso. Ei, eu tô falando porque a essência do Espírito Santo você sente. Se você nunca sentiu, peça a Deus para sentir o quanto esse Deus é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus. E mesmo nos momentos difíceis, o Senhor disse que nós temos que ser grato. Porque você não vence nada se você não passa por uma prova. Você não vai ter vitória se você não vai ser aprovado. Você não vai ter, aleluia, uma vitória se você não tem uma luta. Isso é bíblico. Você não vai sair do deserto, contar uma vitória, se você não estiver no deserto. Ei, quero te dizer, deserto não mata crente. Não sei qual o seu deserto. O meu deserto estava essa dor, esse pé. Mas tudo há tempo para todas as coisas. Há tempo, nós estamos no meio do tempo. Nós estamos no processo. Lá no livro de Eclesiastes está dizendo: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então nós estamos no meio do processo do nascer e do morrer. E nesse processo, no meio, ali vai dizer que nós vamos chorar, nós vamos sentir dor, nós vamos ser afastados, é tempo de abraçar, é tempo de ser, aleluia, abraçado, é tempo de afastar, é tempo de dor. Ei, irmão, nós estamos passando no processo. Nós estamos passando ali para poder ser aprovado. Se eu fosse ver tudo que eu tenho passado para vocês, eu ia estar dando aqui tanto testemunho para vocês. Aleluia. E muitas vezes não é só o inimigo. Muitas vezes você está passando por algo porque é permissão de Deus. Agora você tem que entender uma coisa, o que é permissão de Deus. Porque o que é permissão de Deus não te traz dor, não te traz sofrimento, angústia, que você sabe que é permissão de Deus. Mas quando não é permissão de Deus, você sabe. Eu sei quando algo acontece na minha vida que é permissão de Deus e quando não é permissão de Deus. Então você que tem o quê? Orar. Você tem que pedir a Deus o discernimento. Você está enfermo, pede Deus: Jesus, isso aqui é o homem, isso aqui vai ser Deus. Que quando você começa a ter a intimidade com Deus, você vai saber o que é de Deus e que não é de Deus na sua vida. É uma coisa que eu estou passando, experiência própria de você saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu sempre oro: Jesus, o que for do Senhor no meu corpo, eu aceito, mas o que não for, que o Senhor arranca, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu oro no meu corpo. Você ora no seu corpo? Você ora para você? Porque tem pessoas que só gostam de pedir a oração, mas não quer orar em você mesmo. E nem quer orar nos outros. E o Senhor disse que nós temos que orar um pelos outros. Orar também pelos que nos perseguem. Aleluia. Porque amar quem te ama é fácil. Agora eu quero você amar quem te odeia. Eu quero você amar o que te calúnia. Eu quero você amar o que te deseja mal. Eu estou falando de amor. O amor de Jesus. Eu estou falando o amor que ele disse que nós temos de ter um pelos outros. Que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu amo esse Deus. Eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu vou terminar de contar o meu testemunho, a minha vitória. Eu estou aqui já profetizando na minha vida e na sua vida. Pode até o homem dizer que não tem jeito. Pode até o homem dizer, não dá mais jeito. Mas eu quero dizer, nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Esse Deus misericordioso. E eu digo para você, não desista. Amém? Glória a Jesus. E até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Quando você ouvir, lembra de uma coisa. Usa a sua fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando eu estava com aquele no meu pé, eu usei a minha fé. Eu vi, eu senti, Deus falou, tira. Senão eu tinha perdido meus pés. Então eu ouvi a voz do Senhor e eu tirei. Amém, irmãos? E deixa Deus tirar o que está te machucando, o que está te quebrando, o que está te magoando, o que está, aleluia, fazendo você estacionar. Deixa Deus tirar. Deixa Deus agir. Amém? Glória a Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, lembra de uma coisa. Clica aí no gostei. Envia para outra pessoa. Se você está ouvindo agora, vai, escreva aí no canal. Vamos ser boca de Deus aqui na terra. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor que criou os céus e a terra.